Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cafezinho Virtual. Hoje é o episódio do dia 13 de dezembro, sábado, e a gente tem algumas novidades. Vai continuar bagunçado aqui, eu não vou ajustar nada. Ah, Eduardo, mas você fica mostrando tudo bagunçado. Fico. Minha vida é um caos, minha cabeça é um caos. Então, isso aqui vai ser caótico como eu. O dia que eu tiver dinheiro, aí eu faço isso, eu contrato um editor e tudo mais. Vamos para algumas notícias de inteligência artificial dessa semana. A primeira delas é que o novo reitor da USP vai criar um núcleo de transformação digital e a disciplina de IA para todos os cursos. Oh, meu Deus, que novidade. Não é novidade nenhuma, ele está seguindo uma tendência mundial. Já falei com vocês, eu estive no Vale do Silício em fevereiro, estive em Stanford e todos os cursos têm aula de IA desde o começo, incluindo os cursos da saúde. Então, o reitor já deixou muito claro que vai seguir essa tendência mundial e a USP vai sair na frente. Já tem questões de hospital com investimento. A tendência do futuro é essa, né? Falo isso desde março. Digital Health é uma das grandes áreas de desenvolvimento de tecnologias, principalmente de inteligência artificial. Então, quem é da área da saúde, começar a pensar nessas interfaces, nessas conexões, porque é uma área que vai crescer bastante. Segunda notícia é que a bolha dos humanoides está prestes a estourar. A China está alertando que a corrida pelos robôs cresce mais rápido do que a capacidade do mercado em absorver essa tecnologia. A gente sabe, e tem uma empresa que está tentando sair na frente, que eu já falei isso outra vez aqui para vocês. Que empresa é essa? A Apple. Por quê? Porque se a Apple tem todas essas porcarias desses telefones, sim, eu sou um ex-usuário de Apple e detesto a Apple hoje, mas ela está em todas as casas, em todos os locais. E a tendência é que ela assuma esse mercado. A China está alertando que esse mercado de humanoides está crescendo muito rápido. São mais de 150 fabricantes disputando esse mesmo espaço, né? E aí tem o risco de uma bolha, claro, né? Mas uma hora isso vai ser comercializado a preços mais baratos e a tendência é que a gente tenha produtos cada vez mais acessíveis. Ah, mas o que vai ser isso? Gente, se você tem aspirador de pó, se você tem Alexa, se você tem esses equipamentos, é isso, né? Imagina um aspirador de pó robô, eu tenho um aqui atrás de mim, que daqui a pouco ele deve fazer um aspirador de pó robô com uma Alexa na cabeça, com uma vozinha, e aí você tem um mercado gigantesco. Mais uma notícia da Startse. Startse é a empresa que tem aqui no Brasil, que trabalha muito com essa questão de IA. É com quem eu fui para o Vale do Silício, fiz vários cursos com eles. Hoje eu faço o IA Journey, que é uma mentoria anual. 2026 toda eu estou estudando com eles. A Startse traz mais uma notícia extremamente importante, que é a medicina está entrando na era da dor quantificada. Então, né, assim, essa questão da dor, esse território da medicina, mesmo com toda a tecnologia disponível, a gente ainda depende muito de algumas questões relacionadas à dor, à expressão. Dor é muito subjetiva. Existem escalas de dor, mas a dor é um sintoma subjetivo. Eu preciso expressar para você. Eu preciso dizer se a minha escala de dor é de 1 a 10. E isso é muito importante no processo para os profissionais que trabalham com diagnóstico, né? Médicos, enfermeiros, cirurgiões, dentistas. A ideia, então, é que a inteligência artificial ela consiga analisar micromovimentos, questões fisiológicas, neurológicas, para identificar possivelmente a dor nos estágios iniciais. Na verdade, nada mais é do que uma inteligência artificial capaz de identificar sinais precoces, junta isso tudo, analisa e dá uma informação de que esse paciente pode ou não vir a ter dor, né? Já tem algumas ferramentas disponíveis, uma delas é o PenCheck, que é uma visão computacional com questão corporal, mais sinais eletrodérmicos, monitoramento contínuo, todas essas informações vão sendo somadas para colocar em algum tipo de inteligência artificial para analisar. Ah, isso não é uma coisa, oh, maravilhosa, meu Deus, que coisa nova. Não é, mas é uma coisa super possível. Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui se chama Galaxy Ring. Isso aqui é um anel integrado ao meu telefone celular Samsung, e ele faz medições do meu sono, faz medições dos meus batimentos cardíacos, ele tem todo um processo integrado ali dentro e eu consigo saber relatórios da minha saúde em tempo real. Isso é o que a gente chama de wearables. Esses wearables é uma tendência muito forte para os próximos meses, principalmente para quem trabalha com inteligência artificial. Eu tô com isso daqui o tempo inteiro, o dia inteiro. Então assim, ele analisa o meu sono, ele analisa os meus batimentos, ele analisa o meu humor.
Deixa eu ver como é que tá meu nível de estresse agora. Pra ver se vocês estão me estressando. Calma que eu não sei mexer ainda. Ó. Meu nível de estresse está alto. Mas por quê? Porque antes de começar a gravar é cachorro, é latindo, é não sei o quê. A Suzane von Richthofen, a minha cachorra antissocial que faz o escândalo. Vocês entendem que a potência que a gente tem dos wearables, principalmente para questão de saúde. Ah, Eduardo, mas tem um relógio. Eu tenho um relógio, mas você não vai me ver utilizando o relógio. Eu detesto o relógio. Então eu acho que nesses casos, um wearable muito mais próximo assim vai ajudar bastante. E eu vou começar a pensar nos desenvolvimentos de saúde mental para isso daqui. Por isso que eu comprei, mas boca de siri. Mais uma notícia da OpenAI que se prepara para colocar anúncios dentro do chat GPT. Já vazaram alguns códigos e algumas informações de que ela vai colocar dentro do chat GPT sistema de buscar produtos, né? E aí, né, o que isso pode acontecer? Isso vai mudar totalmente o que a gente chama de comércio eletrônico. Lembra do e-commerce dos anos 90, que todo mundo tinha que ter um site, todo mundo tinha que vender, depois todo mundo passou a colocar no Instagram, depois todo mundo começou a vender via WhatsApp, hoje você tem o TikTok Sales, você tem os mercados, foi. A tendência é que o e-commerce comece a evoluir dentro do chat GPT. Já tinha falado para vocês disso sobre questões de compra, de uma empresa que me abordou, de como é que a gente faz compras hoje utilizando a LLM, porque ela te dá a melhor opção, não aquela que o algoritmo talvez esteja mandando. Uma coisa é você procurar alguma coisa no Google, procurar no e-commerce com o teu IP, ali ele faz algumas buscas diferentes. Então, aí a OpenAI não é boba, né? E aí quanto mais você coloca isso, mais você coloca anúncio, mais você consegue patrocínio, e aí talvez isso melhore, por exemplo, uma versão gratuita. Então, além das questões de compra, de comércio, de anúncios online, eu só não sei se esses anúncios vão seguir uma norma de algoritmo, porque aí você teria que burlar eles para fazer compra. Pensei nisso agora, fonte vozes da minha cabeça, tá? O impacto que se espera nisso é muito grande, porque aí você não tem mais clique de página, né? Não tem mais clique de página, vai tudo dentro de um contexto. Então, os agentes vão tentar entender como é que você quer comprar. Não sei como é que isso vai funcionar, mas espero que seja uma coisa bem interessante para os próximos meses. Amazon Data Center, no Oregon, está relacionado com quadros de câncer raro e de abortos. Lembra que eu sempre falei a questão dos data centers e como é que eles são prejudiciais para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde da população, né? E aí o que está acontecendo? Essa água que é utilizada no resfriamento, uma parte delas volta para o sistema e a denúncia toda é de que essa água que foi utilizada no resfriamento do data center e que foi retornada para o sistema estaria extremamente contaminada com vários tipos de produtos e que isso estaria causando problemas na população. Óbvio que a empresa diz que não tem nada a ver com isso, é mínimo. Tá, então explica isso, explica essa matemática, né? Por que esses números têm aumentado tanto? É uma correlação que precisa ser investigada. Há alguns episódios atrás eu falei para vocês do Gemini 3 e de quanto isso tinha mudado a logística de todo esse sistema, de como é que a Google estava desbancando e as ações da Google aumentaram por causa disso. Não era só por conta do Gemini, do modelo, mas também por a Google não ter precisado utilizar as GPUs da NVIDIA. Peraí, meu remédio para enjoo. E o quanto isso mudaria o mercado. Agora, a Google está entrando na guerra dos chips. E aí isso vai mexer um pouquinho com o mercado, né? As GPUs, que são aqueles da NVIDIA, que são os mais utilizados, aquela briga toda, ela tem um competidor agora chamado TPU, que é um chip criado para treinar também modelos de IA. E aí eles vão sair desse momento mais interno da Google e talvez eles passem a ser vendidos. Isso muda muito porque, assim, a Google não é mais uma cliente da NVIDIA, ela passa a ser dono também dos próprios chips. Além disso, né, trazem essa independência toda, te dão uma estrutura de inteligência artificial. E a maior vitrine disso é o Gemini, o 3.0, porque ele foi construído todo em cima dessa tecnologia. E as conversas já começaram. Anthropic, Meta, tem interesse, por exemplo, em comprar esses chips. E aí você tem um mercado disputando entre a NVIDIA e o Google
e a tendência é que você tenha mais desenvolvimento, porque agora fica disponível com outro fornecedor. Vamos lembrar, data center produz calor, para que esse calor seja dissipado, se utiliza água nesse resfriamento. A utilização dessa água nesse resfriamento, ela evapora e grande parte da água volta para o meio ambiente e uma outra parte fica, e aí a contaminação que estão reclamando na postagem anterior. Para evitar esse problema, a Finlândia desenvolveu uma tecnologia bem interessante, que é um processo de aquecimento dessa água, né? E aí a Finlândia agora desenvolveu uma tecnologia que ela utiliza esse aquecimento, esse calor do data center, para poder fornecer aquecimento para a cidade inteira. Você entende que o calor que é produzido ali, então ele deve ser canalizado para utilizar como calefação. Claro, funciona, óbvio que funciona, mas aí a gente sabe todas as questões da Finlândia, né? De IDH, de tamanho, como eles são práticos na resolução de problemas, é um tipo de sociedade com estruturas diferenciadas, pequena, a gente está falando também de tamanho. Ah, mas a Finlândia conseguiu, todo mundo consegue. Calma, também não é bem assim, né? A gente sempre fala isso, até quando você fala de saúde mental, de saúde pública, a gente precisa comparar estruturas ou países que têm o mesmo tamanho. Para a Finlândia, eles conseguiram achar uma saída, é uma possível saída para eles e para outros, mas talvez não sirva para todo mundo, porque nem todo mundo precisa desse sistema de aquecimento ou vai ter essa estrutura para dissipar esse calor. Tá? Mas é uma das possibilidades. Quando a gente fala, por exemplo, dos impactos ambientais, essa é uma das maneiras, até agora que eu vi, mais interessantes para se utilizar essa produção de calor sem destruir o meio ambiente. Cada vez mais a Google está desenvolvendo esse ecossistema deles, né, esse ecossistema do Google, e ele é extremamente poderoso porque ele aumenta a sua produtividade. Eu sempre falo isso, GPT e Gemini. O GPT tem várias funções legais e tal. O Gemini, o ecossistema Google, ele é muito legal para sua produtividade, para aumentar, para quem usa o pacote Google. E o ecossistema dele está ficando cada vez mais complexo. Então, o que é esse ecossistema? Gente, o Google começou como um buscador. A gente usava KD, KD, Alta Vista, todo BR, Yahoo, e aí vem o Google com um algoritmo, vem com a construção do buscador, daí do Google vem o Gmail, vem o Google Drive, vem o YouTube, vem o Google Sheets, o Google Docs, vem o Google Meets, eles vão criando o universo e todo mundo fica dependente nesse ecossistema do Google. Ele tem várias ferramentas agora para IA. Primeira delas que a gente sempre fala, e é uma ferramenta extremamente potente, que é o Notebook LM, que é para aprendizado, é para estudantes, é para professores, é uma ferramenta extremamente potente para quem trabalha com aprendizagem. No Gemini, você consegue criar os seus assistentes, né? Eles falam que é agentes, mas não. Aquilo ali é um assistente de inteligência artificial. O que são esses assistentes? São mini robozinhos ali que conseguem... produzir coisas para você. Você cria esses assistentes. Não acho que ele é muito bom, não gosto tanto dele assim. Eu tenho um Gems criado até o momento. O ChatGPT me dá mais funções, mas entendo que isso tudo faz parte de um ecossistema. Notebook LM, os Gems, o Nano Banana, que é uma das ferramentas mais potentes que eu já vi para criação de imagens. E aí a gente sabe que o GPT não cria imagem, então o ecossistema Google tem o Nano Banana. Também tem o Google Imagen 3, que é para gerar imagens mais realistas, sabe? Coisas mais produzidas, cenas fotográficas, tudo a partir de texto. Esse eu não testei ainda, não sei porque eu não tenho acesso, mas é bastante potente. E tem também o Google Whisk, que é uma opção menos conhecida para juntar 3 imagens e formar uma cena, criar um ambiente, uma cena, juntar, colocar. Eu vi em funcionamento, mas eu não consegui usar ainda. Google Opal, que é um recurso secreto para criar mini aplicativos de IA em alguns segundos. A gente faz isso no Lovable, a gente faz isso talvez no Make, mas o Google está desenvolvendo uma ferramenta. E uma das mais potentes, que inclusive está ali atrás, que eu tenho que estudar, que é o Google AI Studio, que é o hub central para acessar todos os modelos do IA do Google antes que eles se tornem público. Então ele tem várias ferramentas para áudio, para imagem, para vídeo, para texto. Aí você consegue utilizar o Nano Banana, o Imagen 3, o Vi, o Lumiere. Todos eles estão ali num universo Google, né, de inteligência artificial. Sabe quando você clica no Gmail e aqui no canto superior direito você tem as opções da Google todinha ali para você utilizar do ecossistema Google? A mesma coisa com a IA. Se você precisar de todo esse ecossistema, o Google AI Studio é onde eles colocam todas as informações. Um estudante recebeu uma cobrança de $55 mil do Google
cloud depois que a chave de API do Gemini vazou na internet. Deixa eu ver como é que eu vou tentar explicar para vocês e pode estar errado porque é só o que eu consegui entender. Então vamos lá. API, que a gente chama de API, é uma sigla para Application Program Interface. O nome não ajuda muito, então vamos trocar para uma imagem um pouquinho mais prática. Pensa assim numa ponte. De um lado você tem um serviço, do outro lado você tem um aplicativo, ou site, ou uma empresa que precisa conversar com esse serviço. Essa API é a ponte que permite essa comunicação, como se fosse um conjunto de regras. Se você pedir desse jeito, eu te devolvo essa informação. Outra maneira de você pensar o API é como se fosse um garçom de um restaurante. Você não entra na cozinha... Peraí, desculpa, brigando com o cachorro. Um garçom, né? Um garçom de restaurante. Então, quando você chega no restaurante, você não entra na cozinha. Você fala com o garçom, ele leva o seu pedido até a cozinha, depois ele traz o prato pronto. Na tecnologia funciona mais ou menos assim. Você não vê o que está acontecendo por trás, mas o API faz o pedido, recebe a resposta e entrega para você. O que acontece? Esse sistema de API ou de API, ele é pago quando você cria algum tipo de aplicativo, quando você cria algum tipo de tecnologia que se comunica com a inteligência artificial, você precisa pedir esse código de API, que é um código pessoal, direitinho, em que você vai ser cobrado por isso. Tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está aprendendo a mexer nas coisas, a gente sai mexendo. Eu comprei API uma vez e mexi. Esse rapaz simplesmente tinha esse código de API, o código dele vazou num site de compartilhamento, e as pessoas começaram a usar. Quando ele viu, ele recebeu uma conta de $55 mil. Então, fica um alerta para quem está aprendendo automação, para quem quer mexer com API. Eu tenho um conhecimento muito, muito básico disso ainda, mas para quem estiver aprendendo a mexer, cuidado, porque essa chave é bastante sigilosa, e você não deve... Ele sem querer colocou, ele achou que era um site seguro e não era. Depois a história vai se desenvolvendo, ele conseguiu cancelar esse pedido, cancelar esse valor, mas muito cuidado quando você começar a trabalhar com processos de automação, não entendeu, cuidado com valores, cuidado onde você coloca cartão de crédito também, né? Vamos ter um pouquinho de cuidado. Mais uma noticiazinha da Startse. Porque a saúde disparou na frente da corrida de inteligência artificial, desde o Vale do Silício, que eu estou dizendo, Digital Health, Education Technology são as áreas. Então, os dados mais recentes mostram que a adoção da inteligência artificial não está distribuída de forma uniforme. Ela está avançando primeiro onde tem mais impacto, urgência e complexidade. É por isso que a saúde tem concentrado a maior fatia do mercado. É um setor que tem muitos dados. Lembra que eu falei para vocês? DataSUS é o maior banco de dados de saúde do mundo, né? Além da gente ter muitos dados, a gente tem dados que são coletados o tempo inteiro, né? É um setor em que tem um custo muito alto, você tem o erro pode ser fatal, tem um ganho imediato, então esses processos podem ser cada vez mais aperfeiçoados com o uso da inteligência artificial. Então você vai começar a observar que mais de 15%, por exemplo, do mercado global de IA está voltado para a saúde. Por isso que eu bato na tecla para os meus colegas de saúde começarem a entender de inteligência artificial, porque a gente precisa desse conhecimento para poder construir as LLMs, para balizar, para operar, para um monte de coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eu comentei aqui sobre as campanhas de marketing e o quanto isso me soava como preocupante. Falei das 5 empresas que utilizaram inteligência artificial para a criação das suas campanhas. Eu lembro da IKEA, Burger King, Nike, Apple e a campanha de Coca-Cola, da Coca-Cola no Natal. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás eu falei para vocês sobre algumas campanhas que foram criadas com inteligência artificial. Eu lembro da Apple, IKEA, Nike, Burger King e Coca-Cola. Né, a campanha de Natal. Aí teve mais uma que entrou, que foi a do McDonald's. O McDonald's fez uma campanha totalmente feita com inteligência artificial, colocou nas redes sociais e tal. Foi feita pelo grupo de marketing deles da Holanda, mas a reprovação foi tão grande que o McDonald's primeiro bloqueou os comentários no vídeo no YouTube, porque estava muito pesado. E depois ele acabou retirando porque a pressão foi muito grande. É isso que tem que acontecer.
Não dá, gente, não dá. A gente tem uma cadeia toda de produção, a gente tem pessoas que trabalham com isso, a gente tem artistas. E isso daqui fere direitos autorais. Ele foi feito a partir de produtos e materiais de outras pessoas que não concordaram com essa utilização. Se vai fazer assim, vai ter que pagar direitos autorais, que é o que tem se discutido muito na comunidade europeia e nos eventos, porque a gente precisa que direitos autorais sejam pagos para isso. E a última notícia de hoje, não menos importante, é uma notícia de que a Disney assinou um contrato com a OpenAI para criar uma IA generativa de vídeos da Disney. O investimento é de mais de R$1 bilhão. Aí eu vou fazer um shade agora, porque quando eu estava em Amsterdã, eu falei que esse era o futuro do streaming, e aí sabe o que as pessoas falaram? Ei, Eduardo, você tá doido. Eu falei, ah é? Pega só isso, vai voltar aí no meu Instagram, nos meus stories, que tem isso. Sabe qual vai ser o futuro do streaming? O futuro do streaming vai ser assim, você vai entrar no canal, no Disney Plus, e o Disney Plus vai ter uma conexão, uma ligação com o chat GPT, com a OpenAI, e aí você vai pegar o filme da Cinderela e vai fazer assim, eu quero criar um final de Cinderela diferente, e você vai poder produzir material utilizando o acervo da Disney, com a característica da Disney, porque já utiliza isso que ninguém tá pagando. E ali dentro você pode criar suas próprias produções. Aí você pode criar um final diferente para um desenho, para alguém, você pode fazer um mini vídeo, mas tudo isso dentro de um sistema que está pagando direitos autorais. E aí essa ideia do on demand, você pode criar um novo filme. Eu ainda viajo muito mais. Sabe aquelas comunidades em que as pessoas escrevem finais alternativos para uma história, para um livro? Eu lembro que tinha acho que era chamado Wattpad, que era uma comunidade. Aí o pessoal escreve uma continuidade para o Crepúsculo. Isso tudo vai acontecer, esse processo de criação vai acontecer. Falei isso em outubro. E agora a Disney assinou esse contrato com a OpenAI. Porque, vamos lá, as pessoas utilizam conteúdo com direitos autorais, agora então a Disney vai permitir que isso seja feito dentro do seu universo, da sua plataforma, e aí ela vai ter os benefícios que ela quer em relação a isso. Ficamos por aqui então hoje, o cafezinho menorzinho, com algumas poucas notícias. Foi uma semana muito corrida, não teve muita novidade, eu tenho separado e filtrado todas as notícias, algumas têm se repetido muito, por conta dos novos aplicativos, das novas ferramentas, mas sempre que tiver alguma coisa nova eu trago aqui para vocês. Obrigado e até semana que vem.